E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Lucas e no vídeo de hoje nós iremos conversar sobre anatomia e sobre a importância para a criação de poses. Então, se você deseja criar aquela pose para o seu personagem, você precisará entender a anatomia. E entender a anatomia consiste em entender os músculos, consiste em conhecer a forma dos músculos, a forma como eles se encaixam, a forma como eles se unem, e você precisa entender isso para começar a criar poses de personagens. Eu vejo muita gente nos grupos do Facebook perguntando como que consegue fazer uma pose, ou perguntando dicas ou maneiras que facilita a criação de poses. E na verdade, o que facilita você a criar uma pose é você entender a anatomia. E quando você diz para essas pessoas que elas precisam entender a anatomia, elas basicamente ficam com preguiça de estudar a anatomia porque elas acham que é difícil, elas acham que é uma tarefa quase que impossível, mas na verdade não é impossível, é uma tarefa que só exige de você dedicação, treino e consistência. A partir do momento que você começa a entender a anatomia, você vai conseguir criar essas poses de uma maneira mais fácil, porque você vai visualizar os músculos no seu desenho, você vai conseguir entender ali o que está acontecendo naquela pose, ou na pose que você quer criar. Então, isso é muito importante, porque se você não tiver essa compreensão dos músculos, esse entendimento de toda a anatomia, de toda a estrutura da pose que você quer criar, você não vai conseguir criar aquela pose bem feita, vai ficar algo incompleto, vai ficar algo superficial. E o entendimento da anatomia é que vai dar essa profundidade ao seu desenho. Você vai conseguir entender como o corpo se comporta em determinadas poses. Tem um artista que ele é bastante conhecido, mas eu não lembro o nome dele, mas que ele publica trabalhos muito interessantes, que ele desenvolveu um estudo de anatomia como correntes, e é basicamente isso que eu estou falando. A anatomia ela se comporta como uma corrente, onde uma peça da corrente se complementa com a outra, uma peça da corrente se encaixa na outra, e a anatomia basicamente é isso. Os músculos eles se encaixam, os músculos eles se comportam completando um ao outro, e assim toda a estrutura vai se desenvolvendo nessa maneira, nessa forma de completar, de se unir, de um dependendo do outro. E quando você entende isso, você vai conseguir criar as poses que você quer, você vai conseguir entender e assim criar poses cada vez mais complexas. Mas se você não entender, você basicamente não vai conseguir criar essas poses. Então não tem outra saída, não tem outro meio. Se você quer criar poses, você vai precisar entender a anatomia, você vai precisar estudar, e estudar exige de você dedicação, exige de você seriedade e exige de você permanência. Quando eu comecei a estudar anatomia, logo depois que eu voltei a desenhar, eu foquei em uma anatomia mais musculosa. Por quê? Porque se eu entender a anatomia, se eu conseguir compreender a anatomia, eu vou conseguir desenvolver qualquer estrutura ou qualquer pose que não seja musculosa também. Então, é mais fácil você entender, você compreender a anatomia quando os músculos estão mais evidentes, do que você estudar uma anatomia de um personagem mais magro, de um personagem mais gordo. Então eu recomendo que você comece estudando e se focando em uma anatomia mais musculosa, em personagens mais musculosos, porque assim você vai conseguir visualizar o músculo melhor. Então, se você não conseguir entender esses músculos, você não vai conseguir desenvolver personagens magros ou gordos. Então você precisa entender, e você tem essa compreensão melhor quando você visualiza melhor. E você vai visualizar melhor os músculos, a anatomia, as estruturas em personagens mais musculosos. Então é interessante que você foque em esse tipo de anatomia no começo, até que você já tenha uma compreensão melhor da anatomia e das estruturas. Então foque em estruturas mais musculosas, em personagens mais musculosos. Pegue referências de anatomias de personagens assim. Os personagens do Dragon Ball basicamente são assim. Então
você observa que a anatomia do Dragon Ball é muito fácil. Por quê? Porque é muito evidente. Então, se você conhece os músculos, você vai conseguir desenvolver aquelas estruturas de forma fácil. Então, eu recomendo que você foque nessa anatomia primeiramente, nesse tipo de anatomia, para depois progredir, para depois seguir para os outros tipos de anatomia. É interessante também que quando você compreende a anatomia humana, você também consegue compreender de certa forma a anatomia de animais ou a anatomia de criaturas. Então, tudo parte de uma compreensão da anatomia. Então, é interessante que você entenda primeiro a anatomia do ser humano, primeiro a anatomia do homem, para depois partir para outros tipos de anatomia, para outros tipos de estrutura. E depois que você conseguir compreender qualquer tipo de estrutura, qualquer tipo de anatomia, é interessante você começar a mesclar essas anatomias, começar a unir uma com a outra. Por exemplo, você pode criar um personagem centauro, que é metade homem e metade cavalo. E você vai precisar entender a anatomia ali, você vai precisar conhecer a anatomia do animal e a anatomia do homem para poder unir essas estruturas. E é interessante você conhecer primeiro a anatomia, que é mais fácil, que é a do ser humano, porque assim você vai conseguir desenvolver vários personagens diferentemente dos animais, que cada animal possui um tipo de estrutura diferente, possui músculos, ossos e estruturas diferentes. E é bem mais difícil porque são vários animais e assim você vai gastar mais tempo estudando vários tipos de anatomia do que estudar só a anatomia do homem. E você compreender primeiro essa anatomia com certeza vai te ajudar bastante na hora de estudar as outras estruturas e os outros tipos de anatomia. Então, além de você focar em uma anatomia mais musculosa, eu recomendo que você primeiramente invista tempo e estudo na anatomia do ser humano, para depois ir para outros tipos de anatomia, anatomia fictícia, anatomia de animais, anatomia de criaturas, e é isso. Então, para você que quer começar a estudar anatomia, eu lhe diria que você vai precisar de bastante disciplina. Se você é um cara que não tem disciplina, se você é um cara que não consegue manter um ritmo de treino, você com certeza vai sentir dificuldade em estudar anatomia. Porque eu diria que a anatomia gasta muito tempo. Tem gente que já desenha mais de 10 anos e ainda assim não consegue entender a anatomia perfeitamente, não consegue compreender perfeitamente como os músculos se comunicam um com o outro. Então, se você é um iniciante em anatomia, tenha em mente que você vai precisar de um ritmo de treino. Você vai precisar passar um tempo estudando anatomia, e esse tempo é você que vai decidir, esse tempo é você que vai ter noção. Eu não tenho como estipular um tempo determinado para que você entenda a anatomia. Isso é você que vai ter que decidir, isso é você que vai ter que perceber à medida que você vai treinando, e você vai com certeza precisar treinar diariamente. Então não adianta você começar a estudar anatomia, mas desenhar, fazer um treino hoje e um daqui a 5, 6 dias. Com certeza você vai precisar desenhar todos os dias. E uma outra maneira que você pode treinar isso é você focar uma semana em apenas uma estrutura. Se você quer treinar braço e você quer compreender a estrutura do braço, treine uma semana ou 2 semanas somente braço, até você compreender o braço. E a partir disso você vai para outras estruturas, você vai para outras partes do corpo. Mas isso é você que vai ter que fazer, você vai ter que fazer um cronograma, você vai ter que ter um ritmo de treino, passar tempo estudando, treinar diariamente, e com certeza isso vai ser exaustivo para você, principalmente se você for um iniciante. Mas é algo que vale a pena. Se você quer aprender, se você quer compreender, se você quer ser um conhecedor do assunto, você só vai conseguir isso treinando e gastando muito tempo com isso. Então não existe uma maneira mais fácil. Essa é a maneira, você vai ter que gastar tempo, você vai ter que treinar. Eu não queria gastar tempo, eu não queria perder tanto tempo estudando,
mas não tem outra maneira. Essa é a maneira que a gente aprende. Então, se você é novato, tenha em mente isso e a partir disso já comece a criar um cronograma, a criar um ritmo de treino e não se esqueça de manter uma constância. Às vezes a gente acha que já entende aquela estrutura e já quer ir para outra, mas na verdade a gente não entende ainda. E a gente percebe isso quando a gente cria uma pose que a gente não consegue. E a gente achava que conseguiria, mas na verdade não consegue. E eu já passei muito por isso. Eu achava que entendia a estrutura e quando eu fiz uma pose que eu não consegui, na verdade eu percebi que eu ainda não entendia e que eu precisava estudar mais. Então a anatomia realmente é muito difícil, mas vale a pena estudar, vale a pena gastar tempo, porque isso só vai trazer benefícios para você. Você vai conseguir criar poses cada vez mais complexas, cada vez mais boas, cada vez melhores. E isso é gratificante para você e para suas artes, para os seus projetos. Uma outra coisa que você tem que ter em mente, além de passar muito tempo estudando somente anatomia, é que você vai ter que focar ou em anatomia masculina ou em anatomia feminina. Então não adianta muito você querer estudar as duas anatomias ao mesmo tempo, porque isso vai acabar confundindo a sua cabeça e ao invés de você progredir, você vai atrasar esse progresso. Então eu recomendo que você se foque somente em uma das duas anatomias. Eu, como desenhei bastante personagens masculinos, e depois que eu voltei a desenhar, eu me foquei na anatomia masculina porque eu já sabia que eu estava com um avanço melhor. Então, só agora que eu comecei a criar personagens femininos e eu vi que eu realmente tenho que estudar bastante anatomia feminina. Então, realmente é muito diferente. Eu já estou com uma facilidade para criar poses masculinas, mas quando se trata das poses femininas eu ainda não sei muito bem, porque realmente é diferente, realmente tem as suas diferenças. Os músculos podem ter os mesmos nomes, os músculos podem ter os mesmos formatos, mas é totalmente diferente. A forma como os músculos se comportam no corpo feminino é diferente de como eles se comportam no corpo masculino. E você precisa entender esses dois tipos de comportamento. Você precisa entender. Não adianta entender somente o masculino ou somente o feminino, que você não vai conseguir desenvolver o corpo oposto. Você não vai conseguir compreender o corpo oposto. Então, além de você gastar muito tempo estudando anatomia e de ter um treino diário de anatomia, você vai ter que treinar somente um tipo de anatomia, gastar tempo somente com um tipo de anatomia, para depois você começar a estudar a outra anatomia. Então, realmente, a anatomia é muito complicado, é muito difícil, exige muito tempo de você. Então, lembra que eu falei da anatomia de animais e de criaturas? Então, imagine quanto tempo você vai gastar para estudar somente a anatomia de animais. Cada animal você vai gastar muito tempo estudando. Então, são trocentos animais que existem e se você gosta de RPG, são trocentas criaturas que existem com anatomias diferentes. Então, você realmente vai gastar muito tempo estudando anatomia. E tem artistas que até hoje só estudam anatomia. Alguns artistas acabam se apaixonando por anatomia e não saem disso. Acabam que os seus projetos, as suas artes são somente focadas em anatomia. Mas você não precisa ser igual a eles. Você pode aprender somente o básico, aquilo que é necessário para você criar os seus personagens. E assim avançar cada vez mais ou não. Se você realmente gosta de anatomia, vá fundo, estude, mas você vai precisar gastar tempo, você vai precisar investir o seu tempo e estudar bastante. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham compreendido bastante a informação que eu passei para vocês. Não adianta se desesperar com a anatomia, mas leve isso como um desafio para você mesmo. Então gaste o seu tempo, estude, se dedique, leve a sério e você realmente vai começar a perceber que isso vale a pena, que isso só vai beneficiar as suas habilidades, as suas artes, os seus personagens, os seus projetos. Então estudar anatomia vale muito a pena e eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Então desde já eu
Eu peço que vocês comentem no vídeo, compartilhem com seus amigos, compartilhem nos grupos de desenhos que vocês conhecem. E não esqueça de curtir o vídeo, não esqueça de compartilhar, não esqueça de também se inscrever no canal, que me ajuda bastante. Então é isso, galera, valeu, até o próximo vídeo. Fui!